Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar variáveis compostas. Em especial, nós vamos focar em vetores, que são variáveis compostas unidimensionais. Então, para a gente começar a aula de hoje com um exemplo motivacional que ajude a vocês entenderem qual é o problema que demanda a existência de uma variável composta, vamos imaginar que a gente deseja fazer um programa que escreva parabéns para as melhores provas de uma disciplina com 3 alunos. E o nosso critério para escrever parabéns vai ser o aluno ter tirado uma nota acima da média. Então, nosso programa vai começar lendo do usuário o nome e a nota de cada um desses 3 alunos. Em seguida, o programa vai calcular a média da turma e, por fim, o programa vai escrever na tela parabéns para esses alunos que tiraram a nota acima da média. Bom, aqui está o código do nosso programa, né? Então, se a gente olhar para essa parte aqui de cima, a gente tem a entrada de dados, onde o programa pede o nome de cada um dos 3 alunos, né? Dado que eu já sei o nome e eu guardei nas variáveis nome 1, nome 2, nome 3, a gente tem um outro blocozinho de código, onde a gente pede a nota do aluno usando o nome, né? Então, aqui eu estou usando o fstring, que a gente aprendeu numa aula anterior. O fstring permite que eu coloque entre chaves uma variável, então ele vai processar essa string e vai colocar na tela, informe a nota de, e vai substituir nome 1 pelo nome que foi digitado anteriormente, que está guardado nessa variável nome 1. E aí a gente vai preencher as variáveis nota 1, nota 2 e nota 3. Nesse momento, a gente já fez toda a entrada de dados, a gente já sabe o nome dos 3 alunos, já sabe a nota dos 3 alunos. Passo seguinte, a gente calcula a média, soma as 3 notas, divide por 3, coloca numa variável média, e a gente está dando um print aqui da média na tela, também usando uma fstring. Então, o interessante dessa fstring é que ele está substituindo a variável média, né, o valor que está dentro dela, e botando dentro dessa string, com um detalhe que a gente também discutiu na aula de manipulação de string. A gente está dando a formatação dessa variável, então a gente está avisando aqui que a gente quer que sejam mostrados só 2 casas decimais para essa variável média. Se vocês quiserem praticar, codifiquem esse programa e brinquem ali, por exemplo, remover toda essa parte de formatação, remover o 2 pontos, ponto 2f, ficar só média. Vocês vão ver que vai sair, se for fracionário, vai sair um número muito comprido. E aí depois vocês tentem brincar aqui com esse número. Esse 2 aqui está falando que a gente só quer 2 casas decimais. Se eu aumentar, ele vai mostrar mais casas decimais. Mas, bom, essa linha aqui está mostrando a média. Em seguida, a gente verifica se nota 1 maior do que média, eu escrevo parabéns nome 1. Se nota 2 maior que média, eu escrevo parabéns nome 2. Se nota 3 maior que média, eu escrevo parabéns nome 3. Um detalhe importante, por que eu não estou usando elif aqui? Eu estou usando 3 ifs separados. O elif só faz sentido quando eu tenho interesse de entrar em um e somente um dos blocos. Então, se eu tenho 3 blocos aqui com prints e eu usasse elif, só um dos 3 que ia entrar. Ou entra no primeiro, se não entrou no primeiro, ele vai verificar o segundo, se não entrou no segundo, ele vai verificar o terceiro. Não é verdade para esse caso. Nesse caso, eu posso ter mais de um com a nota acima da média. Então, se eu tiver mais de um com a nota acima da média e eu usar elif, meu programa ia ter um bug. Nesse caso específico, eu tenho que testar um por um de forma individual. Mesmo tendo entrado no primeiro, eu continuo querendo testar o segundo, testar o terceiro, porque pode ter mais um que está com a nota acima da média. Bom, e se fossem 40 alunos? Para 3 alunos, eu criei 3 variáveis nome, eu criei 3 variáveis nota. Se fossem 40 alunos, eu ia ter que criar 40 variáveis nome, 40 variáveis nota. E se fosse 100 alunos? 100 variáveis nome, 100 variáveis nota. Não faz sentido um programa que tem que crescer porque o dado cresceu, o dado de entrada. O programa ele tem que se manter igual, independente do valor, da quantidade de dado de entrada que vai ser lido. Então, para uma situação dessa, eu teria que lançar a mão
de uma variável composta. Uma variável composta é uma variável que consegue guardar dentro dela mais de um valor. Até agora a gente tem olhado para variáveis que guardam um único valor. Como um artifício no programa anterior, eu coloquei os números 1, 2, 3 do lado do nome. Mas o que eu queria mesmo era guardar todos os nomes, né, dos 3. Na hora que eu fosse para 40, eu ia conseguir guardar todos os nomes dos 40. E para a gente fazer isso, a gente tem que lançar a mão dessas variáveis compostas. A título de conhecimento, a variável composta tem vários nomes diferentes. O nome que talvez vocês mais escutem é array. Então, se alguém falar em array, a pessoa está referenciando uma variável composta, uma variável que aceita mais de um valor. Mas pessoas vão chamar também de variáveis compostas, variáveis subscritas, variáveis indexáveis. Então, tem vários nomes para esse tipo de variável. E essas variáveis compostas, elas podem ser unidimensional ou elas podem ser multidimensionais. Então, se eu tenho uma variável composta unidimensional, a gente chama ela de vetor. É uma sequência de números. Se eu tenho uma variável composta multidimensional, ela é uma matriz. E essa matriz pode ser de 2 dimensões, 3 dimensões ou mais dimensões. Matriz a gente vai deixar para discutir numa aula futura. Nessa aula de hoje a gente vai colocar ênfase no entendimento do vetor. E indo além, essa aula de hoje eu vou focar na essência de vetores. E depois a gente vai ter uma outra aula com mais detalhamento sobre manipulação de vetores. Mas na essência, o que é um vetor? Como eu falei para vocês, um vetor é uma variável composta unidimensional. Ela tem espaço dentro dela para armazenar diversos valores e ela tem um índice para você conseguir acessar esses valores. Acessar tanto para leitura quanto para escrita. Muito parecido com aquele nome 1, nome 2 e nome 3. Só que esse índice não vai fazer parte do nome da variável. Ele vai ser informado à parte para eu poder acessar essa posição da variável. Isso não é novidade para vocês já estão acostumados com esse tipo de variável, né, esse vetor, na matemática. Então, na matemática, a gente usa o x1, x2, x3, xn. Né? O que a gente tem ali é uma variável, x, que ela é composta. Ela tem um índice que acessa uma posição específica dela. Então, o que a gente viu até agora no curso, por exemplo, é uma variável x que eu tenho um único valor atribuído a essa variável. Então, aqui eu tenho um x igual a 1, 2, 3, 123. O que a gente vai passar a ter agora? A gente vai ter uma variável x que eu vou ter diferentes valores em função do índice que eu estou acessando. Então, x1 é 1, 2, 3, x2 é 4, 5, 6 e assim por diante. E como é que eu faço isso no Python? Né? A ideia geral é essa, mas no Python isso é implementado através de um conceito chamado lista. Então, se vocês, quando vocês quiserem estudar mais a fundo, procurem por lista. Lista é a forma de implementar vetor no Python. A lista ela usa colchetes para delimitar o início e o fim da lista e ela usa vírgula para delimitar os elementos daquela lista. E os elementos da lista no Python podem ser de qualquer tipo. O mais comum é a gente ter uma lista de um único tipo, que aquela lista tem um papel, por exemplo, a lista de nomes só vai ter string, a lista de notas só vai ter número em ponto flutuante. Né? Mas eu posso ter uma lista que tem mais de um tipo no Python, é permitido. Então aqui eu botei uns exemplos de lista para vocês. Eu tenho uma lista com strings e com números, eu chamei ela de lista, igual, aí eu abro o colchete, na hora que o Python vê eu abrindo o colchete, ele já sabe que essa variável é do tipo list. E aí ele encontra uma string com valor A maiúsculo, depois um elemento com número 1, outro elemento número 2, depois uma string casa, depois um elemento 2.3. Então isso aqui para ele é uma única variável lista que eu criei, mas ela tem vários valores e ela pode ser indexada para eu conseguir chegar a acessar cada um desses valores. O mesmo acontece no exemplo de baixo, variável nota, só que agora só coloquei numérico, né? Então eu tenho 10, 5, 6.7, 2, 7.5. Apesar de todos serem numéricos, eu tenho valores inteiros e eu tenho valores float aqui na minha lista. Não tem problema nenhum, como eu comentei com vocês, uma lista pode ter tipos diferentes. Bom, e como é que eu utilizo a lista, né? Eu mostrei para vocês como é que cria uma lista já com valores pré-determinados.
E para eu acessar essa lista, para eu ler valores dessa lista, para eu escrever valores nessa lista, a lista vai funcionar de forma muito parecida com o que a gente viu com string. Então, primeiro, a primeira posição da lista sempre é 0. Vocês têm que ter isso em mente. O Python ele usa 0 como referência. Então, esse 8.0 que está aqui, ele não é a posição 1, ele é a posição 0 da lista, 5.5 é a posição 1 e 1.5 é a posição 2 dessa lista. Segundo, para eu acessar uma posição, seja para leitura, seja para escrita, eu uso o colchete do lado do nome da variável. De novo, muito parecido com o que a gente viu com string, lembram? Se eu quisesse acessar um caractere, eu punho o colchete e punho a posição do caractere. Mesma coisa aqui. Então, se eu crio meu vetor aqui, essa minha lista de notas, com essas 3 notas. Se eu falar notas na posição 0, eu estou pegando essa variável notas e estou pegando o primeiro compartimento dele, que é o compartimento 0. Isso vai ser substituído pelo valor 8.0. Notas na posição 1, ele vai pegar o segundo compartimento. E notas na posição 2, ele vai pegar o terceiro compartimento. Isso porque começa sempre, o primeiro compartimento começa com a posição 0. Então aqui eu consigo acessar qualquer posição do meu vetor, usando esse colchete e o número da posição. Aqui eu fiz um desenhozinho de como que isso fica na memória, né? Sob a ótica do computador, minha variável notas, ela está tendo um espaço de memória maior do que uma variável comum. É um espaço de memória com 3 compartimentos. E esse índice, ele mostra qual é o compartimento. Então, compartimento 0, compartimento 1, compartimento 2. E na hora que eu faço essa conta aqui, divido por 3 e ponho na variável média, o Python cria mais uma posição em memória, chamada média, e coloca o valor nessa posição de memória, que contém a média. Uma coisa que é importante vocês perceberem aqui, apesar desse exemplo estar usando só para leitura, a lista permite que você use esse colchete com a posição tanto para ler quanto para escrever naquela posição. É diferente da string. Vocês devem estar lembrados que eu expliquei lá que a string é imutável. Eu não posso alterar uma posição da string. A lista é mutável. Então eu posso usar notas na posição 1 igual a alguma coisa. Eu estou escrevendo naquela posição. Então é a mesma notação para ler e para escrever. O Python vai saber se você quer ler ou se você quer escrever pelo contexto. Então aqui, por exemplo, eu estou lendo um valor para jogar para a média. Agora, se esse notas na posição 1 tivesse do lado esquerdo de um igual, ele sabe que eu estou querendo escrever alguma coisa dentro daquela posição da minha variável composta notas. Bom, então vamos caminhar mais um pouco no uso dessas variáveis compostas, né? O uso mais comum é dentro de um for. Eu quero varrer todos os valores daquela variável composta e fazer algum processamento com ela, seja ler dela, seja escrever naquela posição. Então, para eu fazer o uso do for, é importante, primeiro, a gente entender que eu tenho um comandozinho chamado len, que me dá o tamanho da minha variável composta. De novo, muito parecido com string. Quem entendeu bem a manipulação de string, vai entender bem a manipulação do vetor. A única diferença é que o string ele remete a uma lista, a uma sequência de caracteres, né? Ele é muito parecido, o que ele guarda internamente, a uma sequência de caracteres. Já no nosso caso da lista, a gente tem uma sequência de qualquer coisa. Pode ser caracteres, pode ser strings inteiras, pode ser números, né? Qualquer objeto eu posso guardar numa lista. E o len, então, me fala quantos elementos tem nessa lista. Então, nesse código aqui embaixo, eu peguei aquele mesmo notas, né, com 3 valores, ponto flutuante, e eu estou dando um loop nele, for i in range len de notas. Len de notas vai me retornar 3, porque eu tenho 3 posições ocupadas nessa minha lista. Quando eu peço um range de 3, ele vai gerar 3 números, só que não vai ser 1, 2, 3, vai ser 0, o range sempre começa no 0. 1 e 2. Lembra que ele não vai até o próprio elemento que você passou como parâmetro, ele para 1 antes. Então o range de 3 ele gera para mim 0, 1, 2. E é justamente o que eu quero. O que eu preciso é 0, 1, 2, porque essas são as posições da minha lista. Então a posição 0 tem o 8, a posição 1 tem o 5.5, a posição 2 tem o 1.5.
Nesse meu código aqui, a única coisa que eu faço é dar um print. Então, na verdade, o que esse código aqui vai fazer é mostrar os três números um embaixo do outro. Mas eu poderia fazer outra coisa. Eu poderia, por exemplo, somar os três para depois dividir por 3 e ter a média. Então, eu ia fazer um código que hoje funciona para 3, mas se depois passasse a ser 1000 elementos, ele ia continuar funcionando para 1000, porque ele ia andar até a posição 999, né, ia somar todos e no final dividiria por 1000, pelo len de notas. Então eu consigo fazer um código genérico que processa qualquer quantidade de elementos que esteja dentro de uma variável composta. Bom, então vamos voltar, caminhar de volta para o nosso exercício. Eu quero ler o nome de 3 alunos, né? Eu estou fazendo ainda para 3. Se eu simplesmente pegar esse código aqui e colocar para executar no Python, eu vou ter um problema. Ele vai lançar uma exceção para mim, falando que a variável notas não foi definida. O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou tentando escrever, estou mandando ler do teclado um nome, uma nota, estou convertendo a nota para float e estou tentando escrever numa determinada posição da variável notas. Só que o problema é que essa variável notas não está definida. Ele não sabe que variável é essa, ele não consegue escrever nessa variável. Então o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou manipular lista no Python é eu definir essa variável. Então eu tenho que avisar para o Python que aquela variável é uma lista. Ou eu já defino ela com todos os valores, quando eu sei, né? Então se é uma lista que está pré-configurada, eu posso já criar ela com todos os valores possíveis. Mas se é uma lista que eu não sei quais são os valores, porque eu estou justamente querendo ler do teclado, eu tenho que fazer uma definição de uma lista vazia. Então eu mexi aqui no código agora e eu defini notas igual a abre e fecha colchetes, sem nada dentro. Mas pelo menos o Python já sabe que a variável notas é uma lista. E eu mantive o código de baixo, tentei rodar esse código, recebi outra exceção. Agora a exceção é diferente, ele está falando que eu estou tentando atribuir um valor fora do limite da lista. E ele tem razão. Essa lista tem 0 elementos e eu estou tentando escrever numa posição dela. Não existe essa posição nela. Então eu não posso escrever numa posição que não existe. Né? Eu poderia, se essa lista já tivesse 3 elementos, eu poderia substituir um elemento que existe. Mas como ela tem 0 elementos e eu tento acessar um elemento que não existe, ele me dá esse tipo de mensagem. Na verdade, fiquem alertas. Se vocês fizerem um programa e receberem esse index out of range, o que ele está querendo dizer é que você está indexando uma posição fora do limite da lista. Né? Então, essa posição não existe, ele não sabe o que fazer. Como é que eu faço, então, para expandir uma lista? Eu tenho uma lista vazia e eu quero colocar 3 elementos novos dentro dessa lista. O certo é eu lançar mão de um comando chamado append. Essa função append, que está dentro de notas, ela é capaz de aumentar a minha lista e colocar um elemento novo dentro da lista. Agora sim, agora esse código funciona. Eu estou declarando uma variável notas do tipo lista, essa lista está vazia, eu estou lendo do teclado uma nota, convertendo para ponto flutuante o que foi lido, e eu estou pedindo para o Python dar um append, quer dizer, aumentar a minha lista, incluindo esse elemento que acabou de ser lido. Então, a partir desse momento, a lista ganhou uma posição nova, e nessa posição nova foi colocado esse elemento que acabou de ser lido. Então, tenham isso em mente. Toda vez que você quiser aumentar uma lista, colocar novos elementos na lista, você tem que usar append. Se você quiser editar uma posição da lista que já existe, que já tem um elemento, aí você usa colchete com a posição daquele elemento, que aí você pode sim escrever naquela posição. Então aqui eu botei vários exemplinhos, né, para a gente ir olhando e entendendo juntos. Primeiro, declaro notas igual a abre e fecha colchetes, ou seja, eu avisei para o Python que notas é uma variável do tipo lista e ela está vazia. Tem uma lista vazia nessa variável. Se eu der um print, o que vai sair na tela é o abre e fecha colchete sem nada dentro, que é a lista vazia. Se eu der um notas.append 8, eu estou pedindo para o Python colocar 8 dentro da lista, sempre no final. O append sempre coloca no final. Então, na hora que eu der um print notas,
vai sair na tela 8 dentro dos colchetes, porque a minha lista passou a ter o elemento 8. Se eu der um notas.append 9, eu estou pedindo para colocar um 9 no final da lista. Se eu der um print, vai ficar 8,9. Já tinha o 8 e eu dei o append, ele botou mais um elemento nessa lista, que é o elemento 9. Se eu der um outro append com 6, nota.append 6, der o print, vai ficar 8, 9, 6. Ele botou o 6 no fim da lista. Agora, para variar um pouquinho, eu falo notas na posição 1 igual a 10. Primeiro, qual é a posição 1? A posição 1 é essa aqui, já que começa do 0, então onde está 9 é a posição 1. Então ele vai trocar o que está na posição 1 por 10. Se eu der um print logo em seguida, vai aparecer 8, 10, 6, porque eu troquei o que está na posição 1 por 10. Agora, se esse notas na posição 1 tivesse lá no início, onde eu ainda não tinha dado um append e colocado 9 na posição 1, eu ia receber uma exceção, que o Python ia tentar acessar aquele compartimento na memória, Lembra daquele desenhozinho que eu fiz da memória, que eu tenho a variável, tenho as posições? Ele ia tentar acessar e não ia encontrar. E aí ele vai reclamar comigo, eu falo, você está tentando acessar uma posição que não existe. Então, eu posso se já estiver lá, mas se não estiver lá, eu não posso acessar a posição. Eu tenho que usar o append para colocar na lista aquele elemento. Bom, então vamos voltar para o problema que a gente estava motivando desde o início, Aquele problema de eu tenho uma turma com nomes e notas de alunos e eu quero escrever parabéns para todos que tiveram uma nota acima da média. Comecei com 3 alunos, mostrei o código para vocês. Depois eu queria ir para 40 alunos. Aí eu não queria repetir 40 vezes a variável nome, 40 vezes a variável notas. Eu queria uma forma melhor e a gente estudou variável composta, estudou lista para conseguir fazer isso. Então, voltando para o nosso problema, para resolver por meio de vetor, no caso do Python usando lista, eu preciso criar 2 vetores, ou seja, 2 listas. Uma lista de nomes e uma lista de notas. A lista de nomes vai ter 40 posições, da posição 0, porque toda lista começa em 0, até a posição 39. A lista de notas também vai ter 40 posições, da posição 0 até a posição 39. E eu vou criar uma convenção. A minha convenção é que o nome na posição I é referente à nota na posição I. Então eu sei que o nome 2 é o dono da nota 2. Eu sei que o nome 39 é o dono da nota 39. É uma convenção que eu criei. Uma convenção bem intuitiva, bem lógica, mas é uma convenção que eu criei para eu saber qual é o nome que está vinculado a qual nota no outro vetor. Bom, e aí se a gente for para o nosso código, olha que legal. Aquele código que fazia o tratamento para 3 alunos, ele praticamente não aumentou na hora que a gente foi para 40 alunos. A gente tem mais ou menos o mesmo tamanho de código. Na verdade, em alguns aspectos, ele até diminuiu. Lá a gente criava 3 vezes o nome 1, nome 2, nome 3. Aqui a gente tem uma única vez a minha variável nomes. Mas vamos dar uma passadinha nesse código para a gente entender como é que é a dinâmica dele. Bom, primeiro a gente tem uma variável aqui, num_alunos, que guarda o número de alunos da turma, no nosso caso 40. O interessante aqui é que se amanhã a gente quiser passar para 400, o programa continua funcionando da mesma forma, corretamente. Além disso, se a gente quisesse, a gente poderia interagir com o usuário, pedir para ele informar o número de alunos e colocar esse valor na variável. Então o programa ia se adaptar à necessidade de cada usuário individual. Mas a gente, de qualquer forma, colocou nesse primeiro momento 40 nessa variável. A gente tem uma variável nomes, que é uma lista, a gente está inicializando a lista vazia. A gente tem uma variável notas, que também é uma lista e está sendo inicializada vazia. E a gente tem uma variável média, que vai ser a média das notas, e ela começa com 0. Aqui a gente está dando um loop, for i em range num_alunos. Num_alunos é 40, o range vai gerar números de 0 a 39. Então eu vou passar 40 vezes dentro desse loop, começando com o i valendo 0, depois i valendo 1, i valendo 2, até o i valendo 39. Então, para a primeira passada, a gente pede, informe o nome do aluno i mais 1. Por que eu usei i mais 1? Só para ficar um pouco mais inteligível para o usuário.
Ia ser estranho talvez para o usuário, informe o nome do aluno 0. A gente normalmente começa a contar por 1, né? Então eu estou deslocando para a direita o i. Quando é 0 ele vai chamar de 1, quando é 1 ele vai chamar de 2, quando é 39 ele vai chamar do aluno 40. Só que isso não faz nenhum efeito prático dentro do programa, é só uma interação com o usuário. Então o usuário vai digitar um nome, a gente vai ler esse nome e vai dar um append na nossa lista de nomes. Então a gente vai colocar esse nome dentro da lista de nomes. Logo em seguida a gente pede, informe a nota do aluno, nomes na posição i. Nomes na posição i é o nome que eu acabei de colocar lá dentro. Então ele vai ler esse nome, vai botar na tela, nome que acabou de ser digitado, vai ler a nota e vai colocar na variável notas. Então cada passada que ele dá aqui, ele está botando um novo elemento na lista de nomes e um novo elemento na lista de notas. E no final ele fala que média é igual a média mais notas na posição i. Notas na posição i é a nota que acabou de ser digitada. Então o que eu estou fazendo aqui é somando todas as notas. Ainda eu não estou calculando a média, mas eu estou fazendo essa acumulação, eu estou somando todas as notas que estão sendo digitadas. Logo após o término do for, eu falo que média é igual a média dividido por num alunos. Agora sim eu estou calculando a média, eu já somei todos, agora eu estou dividindo por 40 e eu vou saber qual é a média da turma. Como vocês já viram nas aulas anteriores, eu posso usar assim essa notação, ou eu poderia falar média mais igual notas na posição i. E aqui embaixo eu poderia falar média barra igual num alunos, é a mesma coisa. Estou dando um print dessa média na tela, como eu expliquei para vocês, com só 2 casas decimais. E aqui embaixo eu estou dando um último loop, né? Mesma anotação, i em range num alunos, porque eu quero passar por todos os alunos. Para cada aluno eu vejo se a nota do aluno i for maior do que a média, eu escrevo na tela parabéns, nome i. Então basicamente esse programa é igual ao programa que motivou a aula de hoje, só que ele funciona para qualquer número de alunos e para ele funcionar para qualquer número de alunos ele usa o conceito de variável composta. Mais exatamente, ele usa uma lista, né, que é assim que o Python implementa a variável composta quando é um vetor, para a gente poder fazer o uso dessa variável. Então isso a gente fecha na aula de hoje, o básico de variáveis compostas. A gente vai ter uma outra aula onde a gente vai detalhar um pouco mais outras coisas que a gente pode fazer com variável composta, mas na essência, com o que vocês aprenderam na aula de hoje, vocês conseguem fazer, acredito eu, todos os problemas relacionados a variáveis compostas. Então, tem uma lista de exercícios aqui, vários exercícios para vocês praticarem. Eu fico insistindo com isso com vocês, mas é fundamental que vocês pratiquem. Se vocês não praticarem, vocês não vão aprender a programar. Vocês vão estar vendo programas feitos, vão até eventualmente entender o funcionamento daquele programa, mas vocês não vão saber fazer os próprios programas de vocês. Então vamos lá, primeiro exercício. Eu peço para que vocês leiam 2 vetores de 3 posições que representam as forças sobre um ponto no espaço 3D. Então eu tenho a força no eixo x, y e z. E aí eu queria que vocês calculassem a força resultante. Eu deixei uma dica aqui, a força resultante é a soma dos valores de força em cada uma das coordenadas. E tem inclusive um exemplozinho ali. Então exercício fácil, só para vocês fazerem a manipulação básica de vetor. Depois, exercício 2, faça um programa para preencher por leitura um vetor de 10 posições e conta quantos valores diferentes existem no vetor. Então o usuário vai botar o que ele quiser lá dentro, num vetor de 10 posições, e vocês vão ter que falar quantos elementos desse vetor são diferentes, são novos, digamos assim, não são repetidos, que já estão no vetor. Faça um programa que preencha, esse é o 3, né? Faça um programa que preenche por leitura um vetor de 5 posições e informe a posição de um valor x lido pelo teclado que aparece pela primeira vez no vetor. Então, basicamente, o usuário vai dar 5 elementos para vocês colocarem no vetor, ele vai colocar um valor qualquer que ele quer buscar e vocês vão falar a posição desse elemento dentro do vetor. Se vocês chegarem no final do vetor e não encontrarem o elemento que ele digitou, que ele quer saber a posição, vocês deveriam retornar -1 para indicar que não faz parte do vetor. Exercício 4,
a gente vai usar vetor e vai usar o random, que a gente viu há bastante tempo no curso. A ideia aqui é você jogar um dado de 6 faces 50 vezes e armazenar o valor de cada um dos lançamentos num vetor de 50 posições. E aí depois eu queria que vocês me falassem qual é o percentual de ocorrências da face 6 nesse vetor. Quantas vezes caiu 6 em relação ao número total de lançamentos de dados que teve nessa simulação. O exercício 5, faça um programa que lê um vetor VET, já estou sugerindo um nome para esse vetor, de 20 posições. O programa deve gerar, a partir de um vetor lido, um segundo vetor chamado POS, que tenha só os valores inteiros positivos de VET. Então, quer dizer, o usuário vai digitar 20 posições. Depois vocês vão verificar quais são valores inteiros positivos e vão colocar no vetor VET. Para simplificar, o usuário só entra com número com valores numéricos, então fica um pouco mais fácil o problema. E depois, a partir do valor POS, eu queria que vocês gerassem um terceiro vetor, que é o sem dup, que ele vai ter somente as ocorrências não duplicadas que estão em POS. Então, vocês vão partir de um vetor de 20 posições com números, vocês vão gerar um segundo vetor que só tem números inteiros positivos, e vocês vão gerar um terceiro vetor que só tem números inteiros positivos únicos, não tem duplicatas. E o último exercício, a gente remete a algoritmos que a gente viu lá no início do curso, na aula 3. Eu queria que vocês lessem um vetor de 10 posições e eu queria que vocês ordenassem esse vetor. Esse vetor, por exemplo, tem números que estão fora de ordem. E eu queria que vocês colocassem esse vetor em ordem crescente, usando 3 algoritmos que a gente viu lá na aula 3 do nosso curso. Insertion Sort, Selection Sort e Bubble Sort. Queria que vocês fizessem um programa separado para cada um dos 3 algoritmos. E aqui eu dou algumas sugestões para vocês. Primeiro, rever lá na aula 3 o que foi discutido. Depois, eu queria que vocês colocassem no programa uma contagem de quantas comparações vocês estão fazendo, quantos ifs vocês estão fazendo em cada um dos algoritmos. Isso vai ajudar a gente a observar quem que precisou fazer mais ifs durante a execução, quem precisou fazer mais comparações para resolver o problema, se foi o Insertion Sort, se foi o Selection Sort ou se foi o Bubble Sort. Bom, como sempre, esses slides foram feitos em parceria com as professoras Vanessa e Aline. E aqui a gente encerra a nossa aula de vetores. A gente vai ter mais detalhamentos em outras aulas futuras, mas nesse momento vocês já têm uma base muito forte sobre o conceito de vetores e vocês já conseguem começar a usar vetores no dia a dia de programação de vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.